Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Laboratório em Foco. Hoje, uma noite muito especial, muito feliz para todo mundo que é brasileiro, né? O Brasil ganhando aí o jogo de estreia da Copa do Mundo. Graças a Deus, começamos bem. Então, vai ser uma live boa, com uma energia boa, todo mundo muito feliz. Já tô até de verde aqui, ó, patriota. Muito obrigada a todo mundo que estiver entrando na nossa live. Dia de jogo, tá todo mundo feliz, então bora pra cá, já manda essa live pra todo mundo que você conhece. Não deixa de compartilhar, as lives do Laboratório em Foco, elas são feitas pra vocês, como tudo que a SBAC faz, né? Tudo que a gente faz é pensando em vocês, mas o Laboratório em Foco é uma forma mais rápida, mais dinâmica, menos burocrática, mais direta da gente se comunicar, de uma forma muito descontraída. Às vezes assuntos muito sérios, às vezes assuntos mais leves, mas sempre assuntos sempre relevantes, não é verdade? Hoje não vai ser diferente. Hoje o nosso tema vai ser o acolhimento como diferencial competitivo no laboratório. Então você que é dono de laboratório, você que é gerente de laboratório, você que trabalha dentro de um laboratório, corre para nossa live, não perde ela, já compartilha aí com todo mundo, com seus colegas de trabalho, porque é sempre bom a gente ficar aí por dentro dos assuntos que envolvem a nossa área, não é verdade? Para participar da nossa live, teremos duas pessoas muito importantes, muito especiais, doutora Abigail Signoretti e doutora Tereza Matias, que vão estar aqui conosco. Mas antes delas, eu gostaria de dar alguns anúncios para vocês, como eu sempre faço. Vou pedir para, caso as nossas convidadas já estejam na nossa live, que me sinalizem, tá? Só gostaria de saber se alguém vai entrar pelo Instagram da YouCare, porque eu vi que eu tenho uma solicitação da YouCare aqui. Então, só para eu me sinalizar, ou se elas vão entrar pelo Instagram pessoal delas, tá bom? Só sinalizar aqui pra mim, pra eu poder depois enviar o convite pra vocês. Mas antes, vamos pros nossos anúncios, que tem que ter, né? Não pode deixar de ter, a gente tá sempre inovando. O primeiro anúncio, que vocês já estão cientes, é o curso de interpretação clínica do hemograma com o nosso querido Dr. Marcos Fleury. Ele tá acontecendo, na verdade ele vai acontecer, né? É o nosso CEPAC digital, do dia 30 de novembro ao dia 1º de dezembro, tá? Às 21 horas. No nosso feed tem o post explicando toda a carga horária, tudo que vocês vão aprender nesse curso, todo o currículo do Dr. Fleury, pra quem ainda não sabe, né? Um mestre, um nome muito forte quando a gente tá falando aí de hemato. Então, não perca, tá? Vai incrementar muito a sua vida, tenho certeza disso. Então, corre no nosso feed, lá tem os posts com todos as diretrizes de como você faz para se inscrever e participar do CEPAC digital, tá bom? Esse vai ser o nosso último Laboratório em Foco de novembro. E novembro chegando ao fim, a gente tem uma coisa chegando também, que é o aniversário da SBAC, 55 anos de Sociedade Brasileira de Análises Clínicas. Eu fico muito feliz em fazer parte dessa história e tenho certeza que vocês também. Então a gente tem uma campanha e a gente quer saber tudo sobre a sua história com a SBAC. Então manda pra gente, se você tem alguma história, o que a SBAC fez na sua vida, qual é a importância da SBAC pra você e a sua história conosco. A gente quer ouvir, a gente quer conhecer, a gente quer saber a fundo a importância da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas na sua vida, no seu trabalho, o que ela incrementou na sua vida profissional, na sua vida acadêmica, enfim. Então entra em contato com a gente, vai ser uma honra, um prazer saber que você também faz parte dessa história, porque vocês fazem parte dessa história. Se não tivessem vocês, não teria a Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, mas a gente quer ouvir os depoimentos sinceros, tá? Então não se acanha não, manda textão pra gente, beleza? Então acho que as minhas convidadas já estão aqui presentes. Eu vi que a doutora Tereza vai entrar pelo Instagram da Biomed e a doutora Abigail vai entrar pelo da YouCare. Então, vou convidá-las agora para entrar aqui na nossa live. E torcer para dar tudo certo, para entrar, para conectar, para carregar. Está conectando. Oi! Olá, é sempre boa noite. Pânico que vai conectar. Conectou, glória a Deus.
Bom, meninas, é uma honra, um prazer recebê-las aqui. Hoje é um dia muito feliz pra gente aí, pessoal fã de futebol. Então a energia tá boa, graças a Deus tá uma energia legal. Tenho certeza que o assunto vai ser maravilhoso. Vou pedir para os nossos, o pessoal que está assistindo a live, pode mandar as perguntinhas aqui nos comentários direto, pode mandar via caixinha de pergunta também, que ao longo, se as meninas acharem que vale a pena, elas podem já responder, mas se não, no finalzinho eu venho aqui e faço as perguntinhas para vocês, tá? Vou deixar agora vocês seguirem com a nossa live, um bom papo, e daqui a alguns minutinhos eu volto. Muito obrigada, Roberta. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite. Num dia duplamente festivo, né? Com o Brasil campeão, sendo a última live do ano da SPAC. Então é uma honra estar participando com vocês aqui desse último encontro. Eu vou me apresentar e passo a palavra para a doutora Tereza se apresentar. Eu me chamo Abigail, eu sou consultora da YouCare, eu trabalho com desenvolvimento humano, sou analista comportamental e coaching pessoal, estou na área da saúde há mais de 20 anos, tendo passado 13 anos de toda essa experiência no Hospital Albert Einstein e depois seguindo com a minha consultoria e depois nessa parceria aí que já vem de mais de 5 anos com a YouCare. Então é um prazer estar aqui com vocês. Doutora Tereza? Boa noite, meu nome é Tereza Matias, eu me formei em farmácia e bioquímica na Universidade Estadual de Ponta Grossa, já há algumas décadas, e me especializei em gestão de pessoas, tenho um laboratório de análises clínicas em Tangará da Serra, Mato Grosso, e há alguns anos dedicada a essa área, trabalhei muito dentro de hospitais, e agora trabalho exclusivamente na área ambulatorial e a gente prima muito pela qualidade, foi onde a gente escolheu a YouCare como nossa consultora, né? E hoje trabalhamos nesse mesmo ramo da saúde, assim, buscando o melhor para nós. Muito bom. E o tema de hoje, então, é acolhimento como diferencial para os laboratórios clínicos, né? Então, antes da gente entrar propriamente na questão do acolhimento, eu gostaria de fazer uma retrospectiva e entender como os clientes mudaram ao longo de todos esses anos, né? Hoje nós estamos na versão de cliente 5.0, né? Tanto quanto os carros, nós, clientes, seres humanos, também evoluímos. Então, o cliente 1.0, ele queria o produto, ele era focado no produto. Era a época da Revolução Industrial, do carro Ford preto, onde a frase que vale é: todo mundo pode querer um carro desde que seja preto, né? O foco era solucionar problemas. Então, o ponto principal era a venda física e não tinham muitas opções. Já na era do cliente 2.0, a gente começou a ter mais opções, mais concorrência. Com isso, o cliente passou a ser mais exigente, né? E ele começou a comparar os serviços. Depois, na era do cliente 3.0, foi aonde a internet começou a entrar muito timidamente, mas já entrando, facilitando algumas compras. O atendimento passou a ser mais rápido, as pessoas passaram a priorizar não só a obter o produto e comparar com a concorrência, mas também buscar uma agilidade maior, uma eficiência maior, que o atendimento fosse integrado e o cliente ganhou mais autonomia. Foi quando o Dr. Google começou aí a se destacar e o cliente passou a se empoderar mais. Na era do cliente 4.0, o atendimento passou a necessitar que fosse mais humanizado, principalmente na área da saúde. O cliente se aproximou mais da empresa e ele passou a ter um senso de pertencimento e compreensão. E agora, na era do cliente 5.0, que é o que a gente está vivendo, inclusive pós-pandemia, onde todos foram empurrados para o digital, né? Quem não tinha um site bacana, quem não tinha um WhatsApp corporativo, precisou ter para poder permanecer no mercado, né? A gente passa a ter nativos digitais, onde o atendimento precisa ser personalizado, ser acolhedor é básico, né? Então, ter um atendimento acolhedor não é um diferencial. O diferencial é o efeito uau, que a gente vai falar logo mais, né? O cliente precisa entender que o laboratório tem propósito e que ele está conectado e o cliente está empoderado. Muitas vezes ele sabe muito mais até do seu diagnóstico do que o próprio
colhedor que está atendendo, ou até numa consulta médica, ele já chega muito mais paramentado. Então, como que nós da área da saúde podemos usar isso a nosso favor? E antes de eu continuar, eu gostaria de citar aí esse jogo maravilhoso e suado, né, que o Brasil parou para assistir. E queria fazer uma pergunta para vocês. Por que que o futebol mexe tanto com o povo brasileiro? Por que que o futebol encanta e para tanto o povo brasileiro? Vocês sabem? É por causa da bola em campo? Eu não sabia metade do nome dos jogadores, mas eu estava lá assistindo e torcendo. Qual é o grande lance do futebol e de uma Copa do Mundo, que é o que a gente vai aproveitar para poder falar de encantamento na área de laboratório? Alguém quer arriscar aqui nos comentários? Silêncio? Não? Eu vou contar para vocês. No mínimo. É isso aí, paixão. Muito bem. É paixão. A paixão. Exatamente. E a paixão, ela é o quê? Ela é o emocional, né? O futebol, ele mexe com o nosso emocional, né? Com a paixão, com o sentimento forte. E os laboratórios só se destacarão dentro do ambiente, interação também, né? Porque a gente está torcendo, eles estão lá do outro lado do mundo, mas a gente se sente o quê? Conectado, né? Unidos, isso mesmo, exatamente, né? E quando a gente fala em atendimento, principalmente da área da saúde, essa interação, esse acolhimento, essa emoção precisa ser despertada no nosso cliente. Porque só assim que a gente consegue tocá-lo de uma forma diferente e criar um efeito uau, né? E quando a gente fala de acolhimento, a gente está falando aqui do acolhimento não só do paciente, que é o nosso cliente final, mas do médico, que é uma pessoa extremamente importante nesse processo, porque é ele quem indica o laboratório para poder fazer o exame. Eu tenho um laboratório aqui em São Paulo que o meu médico fala, pode fazer em qualquer um menos desse. Eu não vou, ele é na esquina da minha casa, eu não faço nesse laboratório, né? Então, o médico tem uma palavra muito forte. É o acolhimento do próprio funcionário, do colaborador, que aí ao longo dessa pandemia também teve muita pressão, também teve uma saúde mental bem delicada ao longo do processo, né? Então, é um acolhimento 360, né? Por todos esses aspectos. E ele passa a ser um diferencial competitivo quando a gente consegue enxergar cada paciente como um indivíduo com uma história de vida, com respeito, aonde a gente consiga fazer um atendimento olho a olho, mesmo que hoje a gente tenha um desafio maior ainda, que é falar e fazer o outro compreender. Olha como é mais difícil, né? Com aquela máscara no rosto, muitas vezes com aquele acrílico que divide, face shield, né? Então, tudo isso se tornou ainda mais desafiador para o nosso segmento. E aí, dentro desse cenário, é extremamente importante para a gente entender o que vai fazer a diferença, como a gente realmente vai escolher o nosso paciente, a gente fazer o mapeamento da jornada do cliente. E o cliente não é nosso cliente, nosso paciente, só quando ele está conosco, né? A jornada do cliente tem um antes, um durante e um depois. Porque, via de regra, pessoas na minha faixa etária, que são a maior porcentagem que frequentam laboratórios, então a gente está falando entre 30 e 50 e 60 anos, ou de 30 anos para cima, é uma vez por ano que precisa fazer exame, né? Um check-up ou alguma coisa. Então, como você garante que você vai ser a primeira lembrança na memória desse paciente, que ele não vá para a concorrência? Né? Então, é realmente você conseguir mapear essa jornada, considerando as etapas antes dele chegar até você fisicamente, durante o atendimento e depois nesse período de vale, onde ele não precisa usar o serviço, mas onde você pode se manter aí sendo lembrado na memória do paciente. E dentro desse cenário, eu convido a doutora Tereza para contar para a gente um pouquinho das experiências do Biomed, focando essa questão do acolhimento, né? O Biomed é um laboratório que se antecipou às mudanças, né? Que conseguiu sair à frente com exames inovadores, principalmente na época da pandemia e outras coisas mais, que aí eu vou dar espaço para a doutora Tereza comentar. Olá, boa noite. Bom, é com muita alegria que a gente vem aqui para dar esse depoimento sobre
a experiência com os nossos pacientes. Começou bem lá atrás, em 1998, quando eu queria implantar o sistema da qualidade e eu trabalhava dentro do hospital. E lá eles não davam muita... Não aprovavam muito a ideia, porque era muita perda de tempo e mais gasto e tudo mais. Então, eu acabei saindo de dentro do hospital, montei meu laboratório fora, implantei o Programa Nacional de Controle de Qualidade, né, pelo PNCQ. Depois eu fui chamada de volta para esse hospital, mas aí fazendo sempre o controle de qualidade. Aí fiquei durante 13 anos de volta nesse hospital, depois saí, construí meu laboratório, inauguramos, por sinal, segunda-feira ele vai fazer 9 anos, ele vai fazer 9 anos de construção aqui ao lado desse hospital, né? E aí, nessa época, quando eu saí do hospital, que eu encerrei as atividades de plantão e tudo, comecei a buscar mais qualidade e estender o tapete vermelho para o paciente. Porque antes eu tinha muitas tarefas e não dava tempo de cuidar daquele que entrava pela minha porta. Então, o que nós fizemos? A primeira coisa, implantamos um sistema de qualidade, de certificação pela ISO 9001. Em 2016, a gente foi certificado. Aí, quando foi em 2017, obtivemos a acreditação pelo DIC. E agora, em 2018, a gente suspendeu a ISO e estamos retomando a ISO esse ano novamente. Mas, enfim, isso daí foi algo que precisou para que a gente mostrasse o quanto que era necessário alguém de fora vir e certificar, ó, isso que você está fazendo está correto, está bem feito. Só que isso também não bastou. Nós precisávamos também de uma consultoria que nos colocasse assim, no papel os nossos planos estratégicos para desenvolvimento de pessoas e tudo. Eu tenho uma equipe um tanto quanto amadurecida. Eles me acompanham desde 20, 30 anos atrás. Eu tenho funcionários, estão 30 anos de casa comigo. Eles me aguentam esse tempo. Mas, assim, eles acompanharam essas mudanças do laboratório 1.0, 1.2, 2.0, 3, 4, até o 5.0. Então, com treinamentos, essas mudanças de método manual para método automatizado, isso tudo foi muito assim trabalhado com a equipe para não perder esses talentos, porque não é fácil você formar uma equipe. E aí, chegou em 2020, em plena pandemia, nós precisávamos manter essa equipe, acolher os nossos pacientes e precisávamos de uma orientação técnica. Então, nós contratamos uma consultoria, né, na época, que foi a YouCare, para que nos colocássemos assim, no mercado, naquele momento de instabilidade, naquele momento de muita incerteza, para que a gente pudesse fazer de uma forma mais assertiva. Então, em meio a todo... Assim, 2020 a gente encarou, né, o desafio sem ter uma empresa nos dando orientação, né, mas a gente diz que sobreviveu. A gente treinou muito bem o pessoal, a gente respirou fundo e, assim, nosso foco sempre foi qualidade com inovação e esse acolhimento. Nessa parte do acolhimento, muitas vezes as exigências legais, como a LGPD, que surgiu nesse período também, onde a gente tem que tratar esses dados com mais cuidado, que não pode ficar liberando as coisas assim. A gente implantou a LGPD, nós implantamos agora estamos terminando na fase final de implantação da ISO 9001. E o paciente, o que ele representa para nós? Porque
Por que eu fazer tudo isso? Para que eu contratar uma consultoria de estratégia e marketing? Para que eu contratar uma consultoria para implantar ISO 9001? Por quê? Porque o paciente, a gente tem, assim, não adianta eu fazer o melhor serviço, eu ser uma excelente bioquímica, mas se eu não souber tratar as pessoas. No caso, o paciente, que são meus clientes, e os médicos, temos clientes número 1, que é o médico, clientes 2, o paciente, e os meus funcionários, que são a razão desse laboratório estar aberto, né? É verdade. Se eu não tiver uma equipe, não adianta eu falar que eu tenho um laboratório. Então, antes de qualquer coisa, a gente tem que colocar a equipe a par de tudo. E isso daí eu consegui, graças a esses anos de experiência que eles já têm comigo, e eles sabem que eu sou meio plugada no 360. Então, a gente faz as reuniões informando que nós vamos tomar tais e tais atitudes. Por exemplo, quando a gente implantou a consultoria de estratégia e marketing, primeiro conversamos com eles, perguntamos o que eles achavam e dissemos, olha, vai ficar tudo bem, nós vamos ter uma pessoa que vai estar ali nos auxiliando a gente a fazer o que a gente sempre soube, mas de uma maneira mais leve, de uma maneira mais segura, que antes a gente ia de uma forma intuitiva. E isso daí, nesses tempos agora, não dá mais para ser só intuitiva. Nós precisamos ter embasamento técnico também, teórico, para que a gente dê os passos já alicerçados em cima de um conhecimento mais técnico, né? Posso fazer um parênteses, doutora? Dentro de tudo isso que a senhora falou até agora, eu acho que tem alguns pontos que vale a pena a gente destacar. Vocês percebem que uma coisa que ela trouxe muito forte é gostar do que faz, é amor pela profissão. Não existe acolhimento se a gente não sente no coração que faz sentido, que a gente tem um propósito naquilo que a gente executa. Então, qual que é a dica em relação a isso? Contratem pessoas que gostam de gente. Né? Nós sabemos que todos nós temos competências técnicas e competências humanas, as famosas hard skills e soft skills. Então, hard skill é o quê? No caso de uma recepcionista, é saber o nome dos exames, é saber utilizar o programa que o laboratório usa, é saber cobrar na maquininha corretamente. E o que são as soft skills? Né? São coisas que são possíveis de treinar, mas são mais difíceis do que as hard skills. Porque o que é técnico, você vai, faz, repete, uma hora aprende. O soft skill, a pessoa tem que se conectar com aquilo, tem que fazer sentido para ela realmente poder entregar aquilo. Que é o quê? É o acolhimento, é saber trabalhar sob pressão, é saber atender bem o paciente com empatia. Então, são essas coisas que a gente acaba desenvolvendo em diversos treinamentos, inclusive que a YouCare ministra de forma personalizada e também em cursos abertos. Então, são coisas mais difíceis, mas são coisas possíveis de se desenvolver. Né? E isso foi uma coisa que a doutora Teresa trouxe muito forte na questão da equipe dela. Né? Ela tinha uma equipe madura, ela sabia para onde ia, mas precisava de um apoio mais profissional num momento de incerteza, nebuloso, né, que todos nós passamos aí durante a pandemia, para conseguir passar por esse período. E também a doutora trouxe a questão da transparência, da importante da gente ser transparente com a nossa equipe, da equipe saber a direção que o laboratório está tomando e, quando possível, da equipe poder participar das decisões. Decisões geradas de discussões em grupo são muito mais fáceis da equipe aderir do que se você, enquanto líder, chegar e falar, olha, estou contratando uma consultoria para fazer isso, isso, isso. Não. Mesmo a doutora já sabendo o que devia ser feito, o que ela fez? Ela jogou para a equipe, ela pediu opinião, o que vocês acham? E foi fazendo a equipe chegar nessa conclusão. Por quê? Porque quando a gente faz parte, tem esse senso de pertencimento enquanto colaborador, é muito mais fácil de implementar qualquer mudança.
Então, esses pontos que a doutora trouxe, assim, eu acho que foram bem relevantes, por isso que eu quis destacar. E outras coisas que ela ainda não falou, não sei se ela vai, acho que acredito que ela ainda vai tocar, foram as mudanças que eles fizeram para poder acolher melhor o cliente, né? Implementando uma coleta domiciliar com mais estrutura, criando um drive-thru para coleta dos exames de Covid, para o paciente não ter que sair do carro, trazendo exames inovadores, principalmente na área de genética e coisas que poucas pessoas na região dela tinham a cultura de pedir. E quando a gente fala de acolhimento, a gente está falando também de levar informação, né? Então a doutora faz questão de visitar os médicos da região, apresentar os novos exames, apresentar os benefícios que esses exames trazem, porque tudo isso aproxima o médico do laboratório, ele se sente acolhido, ele se sente também fazendo parte, e ele com certeza vai indicar o laboratório para um paciente, se ele tiver mais proximidade e mais liberdade até de questionar um resultado, de discutir um resultado. A gente falou agora há pouco, o problema não é o problema não foi a live ter pum, caído do nada. O problema seria se a gente não tivesse conseguido reconectar com agilidade. Seres humanos são passíveis de acontecer falhas, né? O ponto é como a gente lida com elas, qual a agilidade que a gente tem para poder redirecionar e qual a mudança que a gente consegue fazer dali para frente para evitar errar de novo da mesma forma. Então, nesse sentido que, né, a Abigail falou, sobre preparar a equipe e tudo, existe, quando eu tinha feito uma especialização aqui na Unemat, Universidade do Estado do Mato Grosso, em administração, que foi em gestão de pessoas. E eu descobri, na época, no meu trabalho de conclusão de curso, que a resistência a mudanças era a principal dificuldade em implantar qualquer coisa. Tanto é que na época que eu implantei, que eu troquei a hematologia e a bioquímica para automação, nossa, isso foi em 2004, já faz bastante tempo. E aí, na época, teve funcionária que falou, olha, agora a senhora não precisa mais de mim, porque agora a senhora não tem um aparelho que faz tudo. A pessoa tinha uma resistência muito grande à parte tecnológica. Então, a gente proporcionou treinamento para todos que estavam ali nas áreas técnicas, né? Mas alguns não acharam que não era possível manter aquela mão de obra. E assim, por mais que a gente tenha equipamentos, as máquinas não se operam sozinhas, né? E nós precisamos contar com o talento humano. E o bom é isso, que a máquina nunca vai substituir as pessoas. E o que eu acho muito bacana no laboratório, na parte da hematologia, todo mundo que chega para trabalhar no laboratório quer ir logo para a hematologia, apertar botãozinho e tal. Eu falo, tá bom. E na hora que o médico vier aqui perguntar sobre a interpretação desse hemograma, você está habilitado já para fazer isso? Aí a pessoa dá uma recuada e fala, espera lá, mas a senhora pode ver isso daí? Não. Aí eu falo, então vamos trabalhar juntos. Então a gente tem que começar, assim, a pessoa sai da faculdade sabendo lidar com os aparelhos, tudo, mas o embasamento muitas vezes é muito importante e essa parte aí, a pessoa às vezes tem essa dificuldade de cometer erros. Eu tenho uma funcionária que está comigo há 30 anos, ela adora apertar botõezinhos e se ela errar, ela vai e faz de novo. Ela se apertou errado, desfaz. Né? E assim, eu acho que a pessoa tem que ter essa flexibilidade. E pensar que eu não tinha resistência, eu era a primeira a ter resistência a mudanças. Eu era a pessoa mais inflexível que existia. Só que eu tinha muitas ideias e eu queria sempre colocá-las em prática. E aí eu tinha sonhos e tudo, eu ia com tudo, de cabeça. Depois eu pensava, meu Deus, será que eu vou dar conta? E graças a Deus sempre deu certo. E nesse negócio da pandemia, quando começou a pandemia, e no primeiro mês, quando a Organização Mundial de Saúde determinou como que deveria ser
o tratamento, a coleta e tudo para o Covid, a primeira coisa que fizemos no drive-thru para que a gente pudesse, não existia ainda vacina, então nós colocamos aqui na nossa garagem uma coleta, onde as pessoas não precisavam nem descer do carro para poder fazer esse exame, né? Fomos os primeiros a colocar isso aqui na nossa cidade. Depois a gente colocou coletas a domicílio também, que a gente não tinha, era muito raro solicitações de coletas a domicílio. Aí o medo impactou bastante, né, os pacientes nesse sentido. Eles achavam que o laboratório era um lugar de risco para virem aqui fazer coleta. Então, a gente teve que se mobilizar nesse sentido. Graças a Deus, temos excelentes coletadores. Uma das coisas que um laboratório necessita, que é um ponto assim, nevrálgico, que sem ele fica bem complicado. Eu sempre estive na linha de frente para a coleta e tudo, mas só que hoje em dia não me deixam mais. Mas eu tenho uma equipe que, principalmente na coleta infantil, temos um rapaz que ele é maravilhoso. E assim, ele precisava ter 10 clones dele para poder fazer todas as coletas que as pessoas desejam. Mas toda a equipe é muito boa nas coletas. E então, isso daí é um dos diferenciais que nós temos, porque já a concorrência, ela muitas vezes vê isso daí como um ponto forte do nosso laboratório e tentam tirar os nossos funcionários que sabem fazer bem feito certas atividades. Nesse ponto da coleta, então, e do atendimento também, já tive relatos deles, né, que a concorrência vem e fica fazendo propostas indecentes, digamos, para tirar meus funcionários. Então, por isso, mais uma vez, que saber acolher bem os funcionários faz a diferença, né? Exato. Porque se o funcionário trabalha com propósito, não é só o salário no final do mês que ele leva em conta para ficar num lugar ou em outro, né? Ele leva em conta todo esse acolhimento, toda essa estrutura, todo esse senso de pertencimento, né? E uma coisa interessante da gente mencionar quando fala na questão do acolhimento é a importância de você entender que a gente pode sempre melhorar, né? Ter a consciência da importância de ouvir o cliente. Eu digo que o cliente, ele nos dá uma consultoria gratuita, né? Porque às vezes ele nos fala coisas que a gente mesmo enquanto empresa não percebeu e que outros clientes também podem ter percebido e simplesmente vão virar as costas e não vão nem relatar para o laboratório. Então, é ter a humildade de ouvir o cliente, ter a humildade de redirecionar, de conversar com esse cliente que trouxe alguma situação relevante para o laboratório, né? E realmente usar isso para melhorar, né? A melhoria contínua tem que fazer parte dos princípios do laboratório que busca esse acolhimento, né? E a doutora Tereza trouxe que a única certeza que a gente tem é a mudança, né? Quantas coisas mudaram aí ao longo de todos esses anos. Então, é melhor aceitar, ter um mindset, né? Uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade de procurar entender e absorver o que for relevante das mudanças, do que se manter ali fixo, achando que não, que dá para fazer de um jeito, que sempre foi de um jeito e assim tem que ser, né? E ter um olhar que ela trouxe bastante, que é o olhar para o paciente, não só para o resultado do exame. Então, ela olha o paciente como um todo. Além das coisas que ela já trouxe, na pandemia foi criado um lanche para o desjejum em caixinhas individuais que eram entregues para o paciente, para ele poder fazer o desjejum dele de forma individualizada e segura, fora do laboratório, ou se ele fizesse a coleta no drive-thru, ele receberia lá. Então, o que a gente pode fazer para melhorar a vida do paciente, para deixar o paciente mais confortável num momento que a gente sabe que ninguém escolhe passar num laboratório e tomar uma picadinha. Vou lá dar uma picadinha, né? Normalmente tem ansiedade, tem uma pulga atrás da orelha, né? Então é desconfortável. Então, uma vez que a gente sabe disso, o que a gente pode fazer para poder melhorar, para que o paciente se sinta mais acolhido e que sinta que o atendimento é realmente personalizado e humanizado dentro do laboratório.
São essas pequenas coisas. Até o fato de você chamar o paciente pelo nome já faz diferença, sabia? A palavra mais maravilhosa de ouvir é o nosso próprio nome. Quando alguém fala o nosso nome, a gente fala, nossa, a pessoa sabe meu nome, né? Ou senhor, senhora. Não, qual que é o nome, né? Chamar realmente o cliente pelo nome. Ele vai se sentir reconhecido, vai se sentir importante. E o efeito uau é ele chegar no laboratório, nem apresentar o pedido e você já saber quem é e falar bom dia, dona fulana, né? E já saber o nome do paciente antes até dele apresentar algum documento, né? Então ele vai perceber que realmente ele foi importante para aquele funcionário e que o funcionário guardou o nome dele. E outras pequenas coisas, né? Então, o CRM ajuda muito. Data de aniversário, alguma história que o paciente contou numa última visita, ou algum problema de saúde que ele trouxe, alguma coisa que ele compartilhou que você possa perguntar numa segunda visita. E aí, como foi o casamento? Ou como, né, foi tal situação? Foi seu aniversário semana passada, parabéns, né? Enfim, interagir pelo lado pessoal, porque a interação pelo lado técnico é o mínimo que ele espera do laboratório, que ele seja atendido com segurança, que o paciente, que o colhedor funcione a veia dele corretamente, que o exame dele saia conforme realmente for, porque afinal, vocês, laboratórios associados da SBAC, com certeza são laboratórios que têm credibilidade, que têm uma certificação, uma acreditação de qualidade. Então, isso o paciente já sabe. Então, o que é o algo a mais? É você realmente conseguir envolvê-lo por esse lado humano, né? Esse é o grande diferencial, que é esse acolhimento que vai fazer a diferença. É um certificado de coragem que pode se dar para uma criança que colhe um exame de sangue, ou uma área especial, né? O Biomed mesmo tem uma área super fofinha, preparada, pensada para criança, né? Então, são coisas que você pode fazer que faz a diferença. O paciente, a mãe vai com o filho que vai colher o sangue e o outro não vai colher sangue. A colhedora conseguir envolver o outro também, fazer uma bexiga para o outro, fazer alguma coisa para não deixar aquela outra criança 100% isolada ali naquele atendimento, né? Então, às vezes, pequenas coisas fazem essa diferença. Vocês têm alguma pergunta, gente? Fiquem à vontade para escrever nos comentários, se vocês quiserem saber alguma coisa em específico, está aí à disposição para responder. Desculpa aí. Imagina. Mas você falou nessa parte das visitas aos médicos também. O nosso laboratório, ele preza muito por essa visita às clínicas, aos médicos, para pedir um feedback. Muitas vezes, Ouvir, quando né? nós mudamos, ouvir o que eles têm para dizer. O ano passado, nós mudamos a nossa marca e a gente não costuma colocar um boy ou alguma pessoa para ir distribuir os cartões com nossa nova marca, tudo nas clínicas, né? Então, normalmente eu faço isso pessoalmente e eu sei que isso incomoda a concorrência, porque eu sei pela parte de alguns médicos aqui que eles falam você incomoda os seus adversários aí e tal, mas é uma coisa saudável. A gente vai para poder ouvir o que eles pensam sobre o nosso trabalho. Isso é muito importante. Outra coisa, a gente, quando não vai só para ouvir esse feedback, mas também oferecer alguma coisa a mais. No caso, os exames genéticos, que hoje nós não trabalhamos só em função da doença, porque se a gente for ficar só em cima disso, o laboratório está fadado à falência. Então, a gente oferece exames novos, como os exames genéticos que tem aí, disponíveis hoje, aqueles na área da psiquiatria, na área da dermatologia, da ginecologia, enfim, a gente sai, divulga e é mais assim, algo que é um algo a mais, porque, por exemplo, o exame genético personalizado, ele é algo assim que traz muitas informações e o paciente, muitas vezes, o médico não vai solicitar isso. Então, você oferece para o próprio médico, ele vai fazer da família dele, vai fazer, e quando ele vê o que traz de informações, ele também vai começar a solicitar. Uma outra coisa que ajuda o laboratório a ter
uma sobrevida melhor em tempos difíceis é a associação que nós temos, né? A Associação Mato Grossense de Análises Clínicas, né? Que nós fundamos em 2014. Eu sou sócia fundadora e a gente trabalha desde então em cima de conseguir fazer compras juntos, né? De alguns fornecedores, os laboratórios de apoio. A gente negocia preços melhores, então a gente tem toda uma união entre nós aqui, primeiro, primando pela qualidade dos nossos serviços. Quem faz parte da MAC normalmente são laboratórios muito sérios que querem o melhor, oferecer o melhor atendimento, melhor resultado de exame em tempo mais hábil. Outra coisa que a Abigail estava falando é sobre conversar com o paciente, falar com o nome dele e tal. Muitas vezes a gente chega na recepção, é um bate-papo muito interessante, muito bom, e o paciente se sente muito, assim, importante por ele estar ali e ter o responsável pelo laboratório, não só lá dentro da sala de exames, mas principalmente ali passando, cumprimentando e vendo como é que está a sua família e tal. Isso é muito... E eles relatam que isso daí é importante para eles. Então, a gente tem essa parte do acolhimento, hoje, aqui na nossa estrutura, é uma das coisas que a gente mais prioriza, que nós precisamos demais da nossa equipe trabalhando contente, feliz, e os pacientes, quando a gente faz a pesquisa de satisfação, e que eles colocam o que eles sentem do atendimento, e a gente repassa isso para a equipe também. Então, forma um círculo virtuoso muito bom, porque todo mundo fica feliz. Isso é muito importante, né, doutora? Você repassar para a equipe os elogios recebidos, ou as sugestões, os comentários, porque a equipe se sente fazendo parte, né? A doutora trouxe também a questão da importância da AMAC, que é a Associação Mato Grossense, né? Eu sempre digo que juntos somos mais fortes, né? E todos vocês sabem disso e são muito inteligentes, né? Por estarem associados a uma Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, que também tem essa finalidade, né? De empoderar, de ajudar os laboratórios a se estruturarem melhor, enfim, a ter o seu selo de qualidade técnico e tudo mais. Então, esse é um caminho muito promissor. A gente tem aí um desafio pela frente, que é a questão das farmácias estando possibilitadas a colher alguns exames de sangue e a possibilidade disso avançar aí, colhendo mais e mais exames de sangue, né? Existe uma campanha, inclusive, né? Lugar de exame é no laboratório. Agora, o que eu fico pensando, eu sei que tem toda essa questão técnica, eu não sou técnica, a minha formação não é dessa área técnica, mas o que eu fico pensando é que, de um jeito ou de outro, se for interessante, as farmácias vão encontrar brechas para poderem colher esses exames na farmácia. O que vai ser a diferença? Como a gente vai manter o nosso espaço? É justamente através desse acolhimento e da segurança que a gente pode passar para o paciente, pela coleta ser feita no laboratório clínico, por toda essa rastreabilidade, por toda essa parte técnica. Então, a gente se empoderar, a gente se preparar e se fortalecer realmente para acolher melhor, para poder fazer com que o nosso paciente esteja tão satisfeito conosco que ele não vai nem pensar em mudar para ir nem para o concorrente nem para uma farmácia, que ele vai continuar conosco no nosso laboratório. Eu acho que esse é um grande desafio que a gente tem aí pela frente, é se fortalecer nesse sentido para que possamos permanecer sendo uma escolha para o nosso paciente. Exato. E uma coisa que você falou e que muitas vezes tem laboratórios que colocam como sendo um diferencial o preço. Para você ter um padrão de qualidade acima do que é a média, você investe bastante. Uma consultoria não é barato.
implantação de um sistema da qualidade não sai barato. Então, muitas vezes, as pessoas olham isso daí como gasto. Não, é um investimento. Por quê? Você vai cobrar pelo seu exame, você vai agregar esse valor. E o paciente, muitas vezes, ele chega lá no outro laboratório, ele faz por 50% do valor, ou até menos. Aí, o que acontece? O paciente acaba voltando e fala, olha, é que ficou tão barato lá no outro, eu já ouvi isso do paciente, ficou tão barato, que eu fiquei meio preocupada, eu vim fazer, eu vou pagar um pouco mais, mas eu prefiro fazer aqui com você, porque eu preciso ter um resultado muito bom. Então, nossos exames, quando são... temos esse controle de qualidade diário, auditado por equipes altamente qualificadas. O paciente pode pegar esse exame e repeti-lo em São Paulo, no Rio Grande do Sul, na China, nos Estados Unidos. O resultado vai estar sempre próximo daquilo. Vai ser um dia diferente? Desculpa cortar, mas a senhora trouxe um ponto extremamente relevante, que é a diferença entre preço e valor. Vocês sabem a diferença entre preço e valor? Então, é isso que muitas vezes algumas pessoas não compreendem, né? Elas chegam e falam, mas lá no outro faz por tanto. Aí você pensa, poxa vida, se você for fazer as contas, não fecha. Então, existe existe um custo em cima de tudo que nós fazemos. Nós não precisamos fazer 1000 exames como pelo preço do hemograma do SUS a R$4 para conseguir receber uma mixaria. Aí nós, colocando o nosso exame com um bom padrão, um excelente padrão de qualidade, nós podemos e devemos cobrar por ele. Por quê? Nós investimos nesse resultado, investimos nessa equipe, nessa infraestrutura, em tudo. E Isso é o valor. Exato. E teve uma vez, agora você tocou nesse assunto e eu lembrei que eu levei os meus funcionários para o congresso da AMAC que teve em setembro, aqui em Cuiabá. E foi a primeira vez que nosso laboratório, assim, pôde participar com os funcionários. Sempre que nós vamos para os congressos brasileiros, outros congressos que aí pelo Brasil afora, quem vai? Os profissionais, no caso, farmacêuticos, biomédicos, bioquímicos, tal, e os funcionários técnicos dificilmente acompanham. O nosso congresso, ele ofereceu cursos em 2 dias, onde foi tudo planejado de maneira que a gente não perderia nenhuma palestra. Então, foi num só auditório, com um tempo para cada palestrante, onde a gente pôde assistir todas as palestras e os funcionários também. E eles adoraram eles terem participado, começaram a entender o que é um custo exatamente. É o senso de importância, né, doutora? É você envolver os seus funcionários mostrando para eles o quanto eles são importantes, o quanto investir neles faz sentido para que o laboratório gere mais valor para o paciente. E quando a gente fala de valor, a gente está falando, além do preço que ele paga, de todo esse investimento, toda essa segurança, todo esse acolhimento que a gente consegue passar para o paciente. Né? O ponto, o desafio, é os laboratórios estarem bem assessorados, né? O outro laboratório cobrou barato, mas o valor percebido para o cliente foi duvidoso. Então ele voltou no laboratório dela que o preço em si não era tão barato. Por quê? Porque o valor percebido pelo paciente foi maior no Biomed do que na concorrência. E esse laboratório, digamos que ele fechou, porque ele não fazia as contas. Ixi, ele mandava... Pior ainda, né? Foi exatamente isso, que chegou um ponto assim que ele não conseguiu manter aquele padrão que ele queria, baixando preços, né? Então, não é por aí, não é baixando preços, é trabalhando em cima da qualidade. E gerando valor para o paciente. O seu serviço tem valor e que o paciente ele pode confiar, ele pode se sentir em casa, ele vai estar sendo acolhido e sendo muito bem tratado.
É verdade. Muito bom, Roberta. Fomos pontuais, hein? Fomos, hein? A internet tentou dar um drible na gente aí, se empolgou com a Copa, mas deu tudo certo. A gente fez que nem o Brasil, venceu eles. É isso aí. A gente teve bastante interação aqui na nossa live, perguntas em si eu não vi, mas eu vi muita gente conversando com vocês ao longo da live, concordando a respeito de você sempre prezar o atendimento, o bem-estar desse paciente, né? Realmente, é aquilo que você falou, ninguém acorda, ai, que vontade de ir num laboratório ser furado. Ninguém acorda desse jeito, entendeu? Então, é claro que toda essa estrutura que os laboratórios fazem, desde ter uma salinha com um biscoitinho, se preocupando já que aquele paciente está em jejum, um espaço kids que hoje em dia a gente vê bastante, porque para criança para o adulto já é difícil, né, gente? Imagina para criança que não tem ainda a noção, só sabe que aquilo dói, vira uma experiência traumática. Então, essa humanização que a gente vê os laboratórios tendo hoje em dia essa preocupação é com que fazem que muitas das vezes a pessoa ela volte naquele laboratório e se fidelize a ele ali, né? Então, realmente é um assunto muito importante para a gente, paciente, e também para todos os nossos gerentes, gestores, donos de laboratórios terem essa noção, né? Queria convidar vocês, se vocês tiverem algum anúncio, alguma consideração final, se vocês quiserem falar mais alguma coisinha, a hora é essa. Doutora Tereza. Então, o que eu tenho a dizer é que façam parte da sociedade de análises clínicas, tirem o título de especialidade pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas. Isso daí foi o meu primeiro desafio quando eu me formei, porque queria o título da SBAC. Depois da SBAC, não, eu quero PNCQ. Não, agora eu quero DIC, eu quero ISO 9001, eu quero. E assim, tudo isso, por quê? Quando a gente gosta do que faz, a gente quer o melhor. Ou seja, não interessa se eu estou aqui no interior do Mato Grosso, numa cidade chamada Tangará da Serra, que eu amo e estou aqui desde 1994. É importante a gente se conectar com o resto do mundo, buscar essa tecnologia, buscar esses conhecimentos, essa parte. Sobre a experiência da doutora Tereza e também como ela faz parte aí dentro da SBAC. E aí eu quero aproveitar esse gancho para convidar vocês novamente. A gente está fazendo aniversário, são 55 anos de Sociedade Brasileira de Análises Clínicas. Então, você que tem uma história com a SBAC, você que sabe o que a SBAC fez na sua vida, desde ser um sonho de você ser um laboratório associado, aos cursos que a SBAC fez e você aproveitou, aos congressos, enfim. A gente quer ouvir vocês, então entre em contato com a gente, pode ser comentando em qualquer publicação nossa, pode ser mandando direct, pode ser gravando vídeo, marcando nos stories, aí fica a forma que você se sentir mais confortável de fazer o seu relato, mas pra gente é muito importante ver esses relatos reais. A gente sabe que existe, a gente tem o contato diário com os associados, com todo mundo, mas a gente quer ouvir vocês. Então, o Laboratório em Foco, ele é isso, ele é um canal criado de associados, de convidados, de pessoas da SBAC, então tá aqui feito o meu convite também. Mais uma vez agradecer vocês, meninas, de hoje dia de Copa, porque tá todo mundo festejando, a gente tá aqui, festejando também. Obrigada por tirarem esse tempinho para ficar com a gente. É um prazer. Só ressaltando, essa foi a nossa última live de novembro. Dezembro, a gente ainda tá aqui junto para poder fazer o nosso Laboratório em Foco 2 vezes na semana. 2 vezes na semana? 2 vezes no mês? Se quiser eu. 2 vezes na semana. Já tô aqui animada. E é isso, meninos. Muito obrigada mais uma vez por me receberem. Lembre-se do CEPAC, não deixem de assistir aos cursos. Dr. Fleury está aí fazendo aulas e aulas de milhões. Vai aprender a ler resultados de hematologia com o melhor que nós temos, Dr. Marcos Fleury. Então é isso. Tá tudo lá no nosso feed. Essa live vai ficar salva no nosso feed também. Vou fazer aqui um jeitinho para o começo da conversa das meninas ficarem junto com essa segunda parte aí por causa do nosso bugzinho, mas a galera do marketing vai dar um jeito, tenho certeza. Para quem perguntou. Tá bom? Muito obrigada. Boa noite para vocês. Boa noite. Nós que agradecemos. Foi um prazer. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Boa noite.